Doenças crônicas, qual a atuação da nutrição para o tratamento e prevenção dessas doenças? Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial aqui. Eu amo receber cada uma aqui, mas você em especial, porque foi a minha orientadora do meu TCC. É uma honra, Aline, te receber. Aline Faustino, ela é nutricionista, formada na Universidade de Dom Bosco, é mestre em Ciência da Saúde, atua como professora da Universidade Unigran e trabalha também no ambulatório do Hospital Evangélico. É um prazer te receber, como eu já disse, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, falasse um pouquinho de você. Por que você foi para essa área da nutrição? Oi, Larissa, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Uma vez a gente é professora, na outra a gente está sendo entrevistada pela aluna. Não, olha, uma isso honra! É uma honra. Obrigada. Bom, a minha história é assim, eu fui uma das primeiras nutricionistas a chegar em Dourados, né? Quando eu fiz o curso não tinha ainda aqui em Dourados, então eu fiz em Campo Grande e vim para cá, eu acho que na época tinha 2, 3 nutricionistas na cidade. E nesse mesmo momento a vigilância sanitária estava, né, fazendo algumas exigências para a área hospitalar. E numa dessas exigências, exigiram que o profissional nutricionista fosse obrigatório. E aí eu fiz um processo seletivo para entrar na clínica do rim, que é o serviço de hemodiálise, né? E passei nesse processo seletivo, foi uma prova com avaliação psicológica somente. E comecei a atuar nessa área que era de doenças renais crônicas, né? Um ano depois eu fui convidada pela Unigran para ministrar aulas lá e ser supervisora de estágio, onde eu estou até hoje, né? E desde que eu me formei, então, desde o meu primeiro trabalho, a minha área de atuação é em doenças e principalmente em doenças crônicas não transmissíveis. Primeiro com a doença renal crônica e depois eu fui me especializando mais em diabetes, hipertensão, hoje a gente fala em síndrome metabólica, né, e as demais doenças. Ótimo, muito bom. E como que está esse perfil atualmente dos pacientes dessas doenças que você citou principalmente, né, das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, os renais? Fala um pouquinho do cenário atual. Hoje eu recebo no consultório muitos pacientes que têm um perfil da síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica ela é caracterizada por 3 ou mais fatores de alterações. Então, assim, é o paciente que é hipertenso, que tem a glicemia alta, que tem um colesterol total elevado, que tem um HDL baixo, que é o colesterol bom, que é um fator protetor cardiovascular, então ele tem que estar num valor bom para que tenha essa proteção, né? E obesidade, né? Então a somatória de tudo isso faz com que o paciente tenha uma menor qualidade de vida e fica mais susceptível a depois os acidentes vascular cerebral, a um infarto, né? Doenças que são as doenças cardiovasculares que são mais graves, né? Então o perfil do paciente que eu recebo hoje é esse aí. É um pacotinho, ele não vem com uma doença só, né? É isso que eu ia falar, ele não é só sobrepeso ou obesidade, ele tem junto com o sobrepeso e obesidade uma alteração de glicemia, uma alteração pelo menos da pressão arterial, pelo menos esses 3 fatores aí estão associados, né? É bem interessante mesmo. Eu atuei também na área hospitalar por muitos anos, né? E é característico isso. A gente vê que a obesidade, ela traz todos esses problemas juntos, associados, né? Até na entrevista anterior a gente falou exatamente sobre isso, que a obesidade é a mãe e ali vem os filhinhos, né? Hipertensão, diabetes, doenças crônicas em geral. Que seria essa alteração metabólica que você citou, né? A síndrome metabólica que você citou. E elas estão associadas, né? Sim. E por que as pessoas estão apresentando esse perfil? Você poderia falar pra gente o que mais tem trazido os pacientes a chegarem a essa situação? Então, olha, eu acho que é muito mais o estilo de vida, né?
o estilo de vida moderno, ele trouxe junto com ele muitos problemas, Sim. né? Então, assim, hoje a gente tem muita tecnologia, a gente precisa se mover pouco para fazer menos. as coisas. Então, eu tenho o controle que liga a TV. Que abre o portão. Hoje você fala, Alexa, ligue a luz, Alexa, ligue a luz, né? Então, você não precisa mais fazer atividade física. Além disso, as pessoas trabalham com horários bastante longos, então elas querem praticidade, então elas vão comprando alimentos mais prontos, Sim. industrializados, porque é mais fácil. Então, elas não fazem atividade física, não comem bem, e aí isso ao longo do tempo vai gerando todos esses sintomas, né? E esses problemas de saúde uma hora vão aparecer, né? E eu falo que às vezes falta um pouco de disseminar esse conhecimento, né, Aline? De falar mais sobre isso. Nem você falou, os industrializados, as pessoas elas não levam em consideração o que realmente elas estão consumindo, né? Então, assim, dentro de cada rótulo, muitos eu pego no consultório hoje, eles não sabem muito bem ler o rótulo de um alimento, já começa por aí. Então, olha lá, tá no rótulo lá, sei lá, 100 calorias, mas ele não percebe que aquelas 100 calorias são equivalentes a só dois biscoitos, e não o pacote todo, e que mas aquilo o lá é só de açúcar, né? Exato, é muito mais carboidrato do que qualquer outro nutriente, né? Então isso é importante. Eu acho que o conhecimento ele precisa ser disseminado, né? Porque as pessoas têm também uma visão errônea daquilo que é prático, saudável e às vezes até de valor, né? Eu sempre dou o exemplo do refrigerante, por exemplo. Refrigerante, 1 litro de refrigerante, na minha opinião, é caríssimo. E aí você compra lá, sei lá, no dia da promoção do mercado, 2 limões, que você não paga R$3 em 2 limões, e você faz um suco de limão, que você vai ingerir nutrientes, ao invés não só açúcar, né? Exatamente, ao invés de pegar um refrigerante que você vai, além de pagar mais caro, consumir somente açúcar e produtos químicos, né? E essa questão da praticidade eu acho muito interessante, porque eu brinco até em consultório sobre isso. E qual a dificuldade de descascar uma banana? Fala pra mim qual a dificuldade de descascar uma pãncã. Ou de organizar a sua rotina, né? De organizar a sua compra, de tirar um dia para poder fazer a organização da semana, deixar a saladinha lavada, né? Dentro de um saquinho, não sei, uma vasilha dentro da geladeira que você possa só pegar, né? Hoje já tem no mercado também as saladas prontas, lavadas, cortadas, você pega e tempera e come, né? Então é questão, acho que de conhecimento, da gente disseminar esse conhecimento das trocas mais inteligentes em relação à alimentação, né? Eu acredito que seja isso que você faz também dentro do ambulatório, né? Com seus pacientes. Eu brinco que a gente é um GPS, né? A gente vai dando os caminhos e é isso que faz a diferença muitas vezes. Esse conhecimento, esse caminho correto para seguir. Exatamente. E aí, assim, às vezes a pessoa não sabe onde compra, onde tem, qual comprar, né? E são informações básicas, pequenas, que vão mudar, de repente, a vida, né, da pessoa na escolha dos alimentos que ela vai consumir, né? Sim, com certeza. E como que a nutrição pode atuar nesse tratamento? Fala um pouquinho da nossa área mesmo. Como que nós, como nutricionistas, quais são os alimentos que vão estar trabalhando aí como protetores, preventivos? Larissa, eu gosto muito da nutrição como uma fonte de acolhimento, né? Então, assim, dentro do consultório, eu acho que o nutricionista, acima de tudo, ele tem que acolher a pessoa e ter uma escuta atenta. Por quê? Porque você precisa ouvir da pessoa aquilo que ela faz no dia a dia e que precisa ser ajustado. Não adianta eu chegar com uma receita de bolo e falar, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, mas aquilo não se encaixa na rotina da pessoa, né? Então eu tenho que analisar toda a vida dela, quais são os fatores de estresse que ela tem, se ela dorme bem ou não, porque isso pode ser responsável também, né, pelo aumento de peso.
Então, a primeira questão é eu acolher a pessoa, ouvir, ter uma escuta atenta. A partir daí, fazer um planejamento que seja individualizado e adequado para cada caso, né? Perfeito. Mas, em geral, a gente faz algumas mudanças básicas. Eu gosto de trabalhar muito com metas, né? Então, eu escolho metas que são possíveis de serem alcançadas, com um tempo determinado para fazer, e a pessoa, ela vai trabalhando essas metas aí ao longo do tempo. Então, seja a meta aumentar o consumo de líquido, né, de água pura. Que é impressionante como as pessoas não bebem água. Né? Elas esquecem, né? Quando vem, já passou a tarde toda e não tomou um copo Sim. d'água, né? Por exemplo, fazer modulação intestinal. A maioria das pessoas não tem a função intestinal normal. Sim. Então, eu preciso fazer uma modulação intestinal para começar. Daí, depois fazer outras mudanças, né? Ajuste do tempero da comida, né? Às vezes é uma pessoa que usa muito tempero industrializado e aí vamos ajustar, vamos trocar. Não consome fruta, não consome vegetais. Então, a partir de agora, vai consumir vegetais no almoço e no jantar. Não consome fruta, então a partir de agora vai comer fruta 3 vezes ao dia, né? Então, são ajustes básicos que a gente vai começar por aí para depois fazer as restrições que precisam ser feitas, né? Eu acho que o mais importante é deixar bem claro, procurando um profissional que tenha esse perfil de acolhimento, ele vai olhar para você e para a sua alimentação como você disse, né? Então é diferente, as pessoas precisam parar de ter medo do nutricionista, né? Eu escutava muito assim, mas eu tenho que fazer por quanto tempo essa dieta? Como assim? Não, é um estilo de vida, como você falou. Eu vou ter que comprar muita coisa, né? É muito caro. Exato. É bem isso, né? Não, calma, eu não vou pôr salmão na sua dieta, porque nem faz parte da rotina do nosso nem estado do nosso aqui. hábito, né? Então não é cultural esse consumo. Então as pessoas precisam, primeiro ponto, parar de ter medo de ir até o nutricionista. Porque ele é um forte aliado para poder estar dando essas orientações mesmo, de forma, como você disse, acolhendo, entendendo a história de cada um, entendendo a rotina, os hábitos, e aí sim trazer essas modificações. E pequenas que funcionem são melhores do que várias que no fim você não consegue dar eu continuidade. acredito nesse processo, eu acredito no processo de educação, né? E assim, na verdade, a pessoa que tem esse perfil, ela tem uma glicose alta, ela tem uma pressão alta, ela tem um colesterol alto, ela é uma pessoa que ela vai ter que ter o controle alimentar para a vida toda. Sim. Então, não é uma dieta de 10 dias, de 15 dias que vai resolver o problema, né? Por isso que eu acredito na educação. É uma mudança gradual que a gente pode dentro dessa mudança inserir os alimentos que ela é acostumada a comer, mas eu não posso deixar na rotina do dia a dia, Sim. né? E aí essa mudança vai sendo gradual para que ela consiga fazer pela vida toda. Exato. Né? Até tem uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes também principalmente os diabéticos, quando a gente recebe, né, eles são bem queixosos e eles são bem terríveis, assim, porque eu falo que a diabetes, o maior problema dela é porque ela é muito silenciosa. Então o paciente é diabético, mas muitas vezes ele não tem sintoma. Ele não sente. A pressão alta também, o hipertenso também. Então, às vezes são mudanças pequenas, como alterar a ordem com que você come. Uma das dicas que eu dou, né, bastante no consultório é sirva 2 pratos, né? Serve um prato somente com a salada crua, coma ele primeiro, depois você vai pegar um prato menor, que pode ser o de sobremesa, e coloca nele o arroz, o feijão, a carne. A gente fala assim que quem tem excesso de peso, normalmente o pensamento é grande, então a visão daquele prato cheio é uma visão que já satisfaz a pessoa, né? Antes de comer. Tá? Exato. Então, às vezes eu falo assim, pega o prato maior, põe a salada. O prato menor de sobremesa, põe a comida quente. A gente ajusta isso, uma semana já está melhorando a glicemia, né?
pequenas com 10 mudanças, dias né? a pressão já está controlando. Emagreceu, começa a emagrecer, começa a reduzir a medicação da pressão alta. Então são efeitos Estratégias que boas. são estratégias que realmente fazem diferença na vida. E olha, já tem de paciente que deixou de tomar insulina, por exemplo, que deixou de tomar o remédio para pressão. E isso na qualidade de vida dele é um impacto muito grande, né? Não tem como comparar, né? É. Então, se a pessoa, as pessoas que estão nos assistindo, não quero ser hipertenso, né? Eu não quero ter uma doença crônica, como que eu devo prevenir isso? Construa um hábito saudável desde quando, né, é pequeno. Então, assim, a gente enquanto mãe tem essa responsabilidade. Como né? pai também. Como pai também. Porque não vamos poder levar essa responsabilidade só para o nosso lado. Então, vou porque eles influenciam muito, né? Enquanto os pai filhos, e mãe, né, a isso. família, ela tem essa responsabilidade muito grande. Eu falo enquanto mãe porque a gente lá na Assume gestação mais. já precisa ir construindo os hábitos alimentares, né? E aí a criança nasce, então ela precisa ser inserida dentro de um hábito saudável. Quando ela vai para a adolescência, o adolescente ele tem vergonha de levar o lanche para a escola e ele vai comprar, e ele compra o quê? Ele compra o refri, ele compra a fritura, né? Ou o salgadinho de pacote, que também é uma questão que ainda tem nas escolas para vender, né? E aí trabalhar, se ele vê em casa que o pai come bem, que a mãe come bem, ele vai comer bem, pelo menos em casa, e isso já vai fazer diferença, né? Quando a gente se torna adulto, então a gente precisa manter os hábitos alimentares para que quando a gente chegue na fase idosa, a gente já chegue com uma saúde adequada, né? Com poucos fatores de risco aí para as doenças cardiovasculares. Então é bem isso, sabe? A gente precisa começar a mudar esse pensamento, que a alimentação ela não é algo pontual para algum momento específico, e sim para a vida, né? As mudanças precisam fazer parte do nosso dia a dia e de forma leve, né, Aline? Eu acho que não pode ser uma coisa difícil, não pode ser uma coisa pesada, mas isso está aqui, ó. Na mudança de pensamento, de você começar a incluir os alimentos saudáveis, e você vai vendo que até o paladar da gente vai mudando. Né? Conforme você vai reduzindo a quantidade de açúcar que você usa no dia a dia, o paladar muda. Eu falo do café, por exemplo, que é uma, né? Ai, não consigo. Que eles falam no consultório, não consigo tomar café sem açúcar. Tá tudo bem, se você só toma o seu cafezinho com açúcar, é um café de 50 ml, não é isso que tá fazendo a alteração da sua glicemia. Mas as pessoas normalmente tomam 3, 4, 5, né? Aí quando elas começam a tomar sem açúcar, não consegue voltar. Depois de uns 30 dias elas já não conseguem mais o sabor adocicado. Chega a ser amargo quando você consome, né? Porque as papilas gustativas modificam conforme a gente faz essa introdução alimentar adequada. E da mesma forma que você se acostumou, o corpo e a mente, né, se acostumaram ao consumo de açúcar, ao consumo de excesso de gordura, a alimentos que têm aquele hipersabor, né, que são, por exemplo, os salgadinhos de pacote, o seu corpo também, o seu corpo e a sua cabeça também podem acostumar ao contrário. Basta insistir, né? E ter um ambiente legal. Né, um ambiente que ajude nesse sentido. Com orientações que sejam adequadas e que se encaixe, né, a cada caso. Perfeito, perfeito. Eu acho que conseguiu demonstrar exatamente aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para realmente evitar essas doenças crônicas. E como diz o nome, é uma doença crônica que vai trazer inúmeras consequências ao longo da vida. E não é o que a gente quer. Né? Pois é. E assim, aqui a nutrição, a gente estuda o alimento, o homem, né? As reações fisiológicas e a relação que eles têm aí para a promoção da saúde, né? Então eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Tá certíssima. Mas a gente não pode esquecer que a prevenção, ela faz parte de uma mudança de estilo de vida.
Então eu preciso praticar atividade física, eu preciso ter cuidado com o fumo, com a bebida alcoólica, porque também com a mente, com os pensamentos. Com o controle do estresse, né? Com a qualidade do sono e associar tudo isso uma alimentação adequada. E comer bem não é comer só fruta e verdura todo dia, né? Eu dou bastante exemplo das mulheres. As mulheres têm normalmente TPM, né? Imagina, isso não acontece Ou conosco. quando elas começam a entrar no período da menopausa ali, existe uma alteração hormonal muito grande e elas têm uma vontade de comer doce muito grande. Por que não inserir esse doce dentro do planejamento alimentar, né? Por que não inserir, por exemplo, um lanche ou uma pizza que ela goste de comer? Agora, isso não pode fazer parte da rotina diária, né? Se for uma vez por semana, a cada 15 dias e em quantidades controladas, não vai fazer, não é isso que vai fazer a diferença aí, que vai prejudicar, né? O equilíbrio é tudo, né? É o equilíbrio, né? E lembrando que esse equilíbrio é sempre pendendo mais para o lado do que é certo, do que aquilo que não faz parte da rotina mesmo. Exatamente. Aline, obrigada. Eu queria que você dissesse também aonde que o pessoal pode te encontrar. Então, a gente falou que você atende no ambulatório do Hospital Evangélico, então é só buscar por você lá. Quem quiser precisar de atendimento. Tem um telefone de agendamento lá no site mesmo, né? É só pelo WhatsApp, consegue fazer o agendamento. Eu atendo lá às quintas-feiras de manhã. E se alguém me procurar, será muito bem atendido. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Muito obrigada, espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. É um prazer. Nós ficamos realmente muito felizes para trazer mais conteúdo para as pessoas, para disseminar o conhecimento, que eu acho que é isso que faz a diferença. Eu que devo agradecer, viu? Mas estou à disposição e o que precisar. Tá bom, obrigada. Por nada. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para aquelas pessoas que você acredita que precisa ouvir um pouquinho sobre nutrição e doenças crônicas. Um beijo e até mais.